Será que estava gravando? Hoje? Agora está gravando. Como vocês estão? Todos bem? Nossos queridos amigos que já estão nos acompanhando por um tempinho, estamos muito felizes e somos muito gratos. Diante da proposta que a gente fez de falar das ordens do amor, entendemos que seria interessante encerrarmos esse jeito um pouquinho diferente da nossa proposta, que meio aulinha, que não é muito a nossa cara, é falar das ordens da ajuda. As ordens da ajuda, elas são direcionamentos para profissionais que trabalham com ajuda, e a gente estava conversando, e serve para a vida, viu? Serve para a vida, é muito importante a gente sempre ter em mente esses parâmetros que foram propostos pelo Bert Hellinger, né? Então, como falando de uma forma bem simples, nós temos 5, as ordens de ajuda são 5, né? Se não percebidas, o que acontece? As desordens. E como que a gente pode observar as ordens de ajuda? Acho que falando muito mais das nossas experiências do que ficar explanando para vocês o que elas verdadeiramente são na literatura, né? O que vocês acham, Panela? A gente já tinha combinado. Fala, Cris, você tá olhando assim? Tá querendo falar? Oi, gente linda. Oi, Débora Ordinária. Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos entrar em ordem aqui primeiro, tá? Para a gente falar de ordem da ajuda e não causar mais desordem. Então bota a ordem, Ronaldo. Isso, já botei. Aí a Cris vai falar. Vamos falar das ordens da ajuda, né? Seguindo, como a Débora falou, seguindo aquilo que a gente está se propondo aqui. E agora eu fico sem palavras. Eu acho que a gente pode começar... Cara, sabe, a gente aprende desde pequeno que a gente tem que ajudar, né? Então, a palavra ajuda é uma palavra que carrega um peso, se a gente pensar, né? Quantas vezes na vida a gente se sente na obrigação de ajudar? Ajudar o outro. Se eu não ajudar o outro, eu não vou para o céu. Se eu não for uma boa moça e ajudar todo mundo. Então, isso tem um peso e a gente nem se dá conta. E a gente passa, e agora eu falo no meu caso, na minha vida, a ser uma ajudadora compulsiva. Né? E acabo atropelando as pessoas, passando como um trator por cima da vida e do destino das pessoas, porque eu quero tanto ajudar que eu tiro a força da outra pessoa. Porque eu acho que eu sou maior, mais importante, que sei tudo da vida do outro, e eu não respeito o seu destino. Então, as ordens de ajuda, quando o Bert colocou isso, e ele trouxe também muito para os profissionais da ajuda, os profissionais que trabalham no seu dia a dia com questões que ajudam as outras pessoas, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, no meu caso, psicólogos, consteladores, advogados, enfim. Mas isso é para todas as pessoas, porque nas nossas relações nós estamos o tempo todo nesse... Eu recebo, eu tomo, a gente já falou sobre isso, né? Isso tem uma implicância nas ordens da ajuda. Então, quando ele coloca para a gente essas ordens da ajuda, é como eu respeito o outro, como eu olho e não julgo o outro, como eu consigo, inclusive, e para mim isso pegou muito quando eu comecei a ler as ordens da ajuda, como que eu respeito que o destino do outro não é um destino bom. Como que eu vejo o outro sofrendo e não vou lá salvar, né, a outra pessoa? Quem sou eu? Que tipo de ser humano sou eu que não faço isso? E talvez eu não me dê conta que aquela pessoa precisa exatamente viver aquilo que ela está vivendo para que ela possa ganhar força e potência na vida. Então, a ordem da ajuda que mais me impactou é respeitar o destino, seja ele qual for, e ver a força que a outra pessoa tem no destino dela. E o outro, né, o não julgar, que já vem ligadinho a isso, e agora começou uma baita chuva aqui.
o não julgar. Amar o outro como ele é, né? Sem julgar. Eu acho que se a gente partir do pressuposto assim, ó, porque tudo segue uma ordem. Então, pegar o universo, ele segue uma ordem. A ordem e as leis, né? Quando a gente fala intuitivamente em ordem da ajuda, significa que para você realmente ajudar, precisa de uma ordem, né? Então, assim, não é só o ato, mas o como você ajuda, respeitando essa ordem e essas leis sistêmicas. E quando você não respeita, causa justamente uma desordem. Vamos pensar no seguinte exemplo. Às vezes, até para você ajudar, é melhor você não ajudar em determinados contextos. Porque, como a Cris falou, se a pessoa, às vezes, se nós respeitamos aquele destino da pessoa, e aquilo vai trazer uma certa evolução, às vezes querer colocar a nossa ajuda, que ele não sofra aquilo, a gente está desajudando ao invés de ajudar. Tem outras situações mais simples também, em que a gente acaba tomando a posição de outras pessoas, e a gente tira a força do outro, mas também tira a nossa, porque a gente só tem força quando a gente está no nosso lugar. Vou dar um exemplo mais pragmático, por exemplo, o chefe que quer, às vezes, ajudar o subordinado ali, que ele sabe que a pessoa é boa, tal, tudo, e ele acaba indo além, ou saindo do papel de gestor ou de chefe, e acaba assumindo o papel de pai, mas ele não é pai. Né? Acontece muito. Ele perde a força porque ele sai do seu lugar, e às vezes ele acaba criando uma certa dependência no outro, ou ver como o pai, e buscar, não, eu não tive isso dos meus pais, vou tentar buscar desse aqui. E às vezes acaba causando uma dependência aí, emocional e sistêmica. Sai do relacionamento de adultos, né? E se coloca numa relação que, na verdade, ela não existe. Não existe. Né? Aí, E aí você fica atendendo o filhinho, não o seu subordinado ou mesmo o seu colega de trabalho, né? Porque tem troca, né? E você tira a oportunidade do outro de crescer, assumir esse papel de sair do papel da criança ali e ir para o papel de adulto. Não, isso é alguma das perspectivas que a gente pode ver, né? Trazendo para alguns exemplos práticos. Nessa linha, eu já ia falar nesse diapasão, nessa linha que você colocou, que a Cris já ia olhar para mim, nessa linha que você colocou de se manter em relacionamento de iguais, né? Não atender os clamores da criança, tudo. Tem a questão também da gente, aí eu já vou colocar numa situação de uma constelação, né? Nós, enquanto consteladores, da gente querer poupar, né, o cliente de algum tipo de sofrimento, né? E é uma coisa que é interessante, porque coisas delicadas aparecem numa constelação. Às vezes é um segredo que é bem nítido o que é, né? E outras vezes não dá para você entender, mas traz dor para o cliente, né? E daí a gente não pode tirar o direito, né? E dessa pessoa de sentir aquilo, de passar por aquilo, porque faz parte do processo, né? Aí a desordem irá acontecer com certeza se a gente fizer isso. Outra coisa que eu também... Pode falar. Pode falar. Cada um tem seu destino, né? E aí cada um fica com seu destino. E quando você vai ajudar uma pessoa, vamos supor assim, um amigo, você vai ajudar. Estou falando agora da quinta ordem da ajuda que a Cris estava falando, né? Você vai ajudar uma pessoa que está se queixando, por exemplo, de um pai. Aí essa pessoa começa a falar da visão dela, da visão que ela tem do pai, né? Aí ela começa a falar mal do pai. Aí você fala assim, você tem razão. Não dá mesmo. Não. Não, você tem toda a razão. Ele é uma mula empacada. Eu não sei como você aguenta. Que velho chato, né? Você se encontra do conflito ou da reconciliação? Você está ajudando? Você não está ajudando essa pessoa. Para estar ajudando essa pessoa, primeiramente, você já tem que
Você já tem que ir até essa pessoa com a solução, né? Você já tem que incluir o pai dela dentro do coração dela. Aí sim, você está a serviço da reconciliação. Mas o que acontece geralmente quando você está ajudando um amigo, o amigo está reclamando do marido, do pai, da mãe? Qual que é a ajuda que o cliente ou o teu amigo quer? Ele vai lá, ele não quer que você concorde com ele? Ah, você tem toda a razão, amiga. O teu marido é um traste. Ah, você tem toda a razão. Como você sofre. Nossa, você sofre demais, demais. A vida é dura. Sendo que a empatia tem que ser sistêmica, né, Renata? A empatia, ela tem que ser sistêmica, não só para a dorzinha daquele ser humaninho. Você sofre demais, você sofre demais. Porque essa vítima, a vítima, quando ela vai até você, ela só quer ser a vítima. Ela não quer sair da vítima. Se ela vai até você, é só para confirmar que ela é sofredora mesmo. Então, ela está querendo ouvir de você. Nossa, como você sofre. Ela vai no terapeuta e fala, nossa, aquele terapeuta não presta. Ele não resolveu o meu caso. Né? Então, é esse tipo de ordem que o Bert estava falando. Então, eu estou falando aqui só uma historinha bem simples. E quando você conversa ou atende com uma pessoa, você termina um trabalho, uma mentoria, uma constelação, aí depois de um tempo a pessoa vem vem compartilhar com você alguma coisa, e a coisa não é do jeito que você queria. Porque nós somos humanos, né? A gente dá uma idealizada também na cabeça da gente, daí você fica assim, meu Deus, e agora o que eu faço? A vontade de falar algumas coisas, mas a gente tem que se colocar no lugar da gente e respeitar o destino das pessoas, as escolhas das pessoas, né? E é muito interessante, eu já passei por isso, tanto no resultado da constelação, né, que chegou uma hora que parou, simplesmente parou, a pessoa ela foi até um determinado lugar, vamos dizer assim, e eu tive que parar, respeitar a escolha, o sentir do cliente. Mas eu Porque ele não vem eu não estou falando enquanto eu estava constelando, né? Eu me coloquei na minha distância como a gente tem que ficar. Depois você pensa, poxa, eu queria que fosse de outro jeito, né? Aquela coisa toda. Mas a gente tem que respeitar, simplesmente respeitar. E como que a gente faz? Às vezes, agora, né? Muitos podem estar se perguntando, então eu não posso mais ajudar ninguém. Não é isso, né? Qual é o lugar que eu ocupo quando eu ajudo a outra pessoa? Qual é a minha intenção ali? Né? Se a minha intenção é salvar o outro, eu estou no lugar errado. Eu não estou no meu lugar de força, estou tirando a força da outra pessoa. E no trabalho, especialmente assim, que me toca muito, e é um aprendizado para mim, eu dou o meu 100%. E o outro vai receber o meu 100%. Agora, o que ele vai fazer com isso é dele. Justamente. É a vida dele, é o destino dele. Se ele vai se ferrar com aquilo, é dele. Né? Então, que lugar eu ocupo? Eu ocupo o meu lugar de dar o 100%. E muito vem também no nosso trabalho, quando é que eu não vejo a força do outro? Quando a gente vai colocar preço, valor no nosso trabalho. Eu olho para outra pessoa e isso está implicado nas ordens de ajuda. Porque, mais uma vez, eu querendo salvar, meu Deus, ele não pode pagar, como é que ele vai fazer? Sabe o que vai acontecer com esse cliente, filha de Deus? Ele vai embora, ele vai encontrar alguém que valorize o dinheiro dele. Uhum. Ele não vai receber o que ele tem para receber. Exatamente. Então, é ordens da ajuda mesmo. Eu dou aquilo que eu tenho e tomo aquilo que eu também tenho que tomar. Aí também, agora me lembrei de algo assim, né? Com os pais. Com os pais a gente faz uma porcaria, que essa tal das ordens. Demais, né? Porque a gente recebeu muito, a gente recebeu tudo. E aí, inconscientemente, muitas vezes, eu quero pagar. Nunca a gente vai pagar.
né? Mas aí eu não posso mais ajudar minha mãe, o meu pai, não, pode. Mas qual é o lugar que você ocupa quando você está ajudando a tua mãe e o teu pai? De menor ou de maior? A gente não salva pai e mãe, né? A gente não salva ninguém, né? A gente não salva nem a gente Não, mesmo. sim. Só para terminar o contexto do que você falou, realmente a gente não salva ninguém. Não salva ninguém, realmente seria muito pesado isso, né? Ajudar não é salvar, né? Tanto tem gente que confunde, né? Não só constelação, como tantas outras 1000 terapias que existem, recursos, né? Que estão à disposição da gente. As pessoas querem delegar para terceiros, né? O Ronaldo quer falar. Quer Sim, falar. nesse contexto, ou nesse diapasão, isso é horrível quando os advogados falam isso, né? Não tem nada a ver. Mas é Bom, bonitinho. é Feio, assim, da mesma maneira como a gente já falou aqui, que nem tudo é emaranhado, então as pessoas não podem criar a ilusão de que ela passou por uma sessão de constelação ou um processo de constelação, tudo simplesmente vai acontecer da noite para o dia ou sem qualquer tipo de esforço. Da outra ponta também não pode querer, nossa, mas não, eu com uma sessão eu vou resolver a vida da pessoa. Porque vem um pouco do ego e também a questão aí de se tomar o lugar do outro e tudo mais. Porque também não depende só disso, aí depende da conduta, da sequência que a pessoa vai dar, dos seus objetivos e por aí vai. E se sentir mal com isso, né? Ah, não, mas... Aí, indo até um pouco além disso, nossa, mas aí você acaba caindo no emaranhado. Ah, mas meu cliente ele não foi, ele não mudou, não teve aquela transformação que eu esperava. Será que eu sou bom assim mesmo? Será que, né? Será que eu não fiz algo errado? Será que eu não sei o que eu estou fazendo? Porque você, às vezes, quer ali uma coisa que não depende só de você. A Cris colocou muito bem, a gente tem que dar o nosso 100%, tomar, né? E estar consciente disso. É lógico que esse autoconhecimento, essa autoanálise, essa autocrítica é importante que se faça, tudo, mas sem assumir a responsabilidade pelo resultado que é do outro, que advirá a partir das suas próprias condutas. Isso é importante a gente ter. E a gente leva isso para tudo, na criação dos filhos, na relação com a esposa ou com o marido, na relação com o seu chefe ou com seus liderados, para não criar essa dependência, ou não virar aquela birrinha, né? Não, eu não consigo porque ninguém me ajuda, minha esposa não me apoia, ou meu chefe é um crápula, ou minha equipe é uma... E por aí vai. Cai nessa situação. A gente tem que ter esse olhar aí de buscar a ordem e a própria autorresponsabilidade. Sabe, Ronaldo, que na minha área de trabalho, né, como serviço social, a gente tem muito esse encontro, né, vai muito ao encontro da filantropia, do voluntariado, a gente encontra muitas pessoas que estão aí, né, e a partir do momento que eu comecei a olhar e a entender um pouco mais essa visão sistêmica, desse olhar sistêmico, eu comecei a entender o quanto, muitas vezes, a caridade, ela não é boa. O quanto a filantropia, muitas vezes, ela vem disfarçada de necessidade de aprovação ou de comprar um lugarzinho no céu, ou de culpa, né? E muitos movimentos que eu acompanhei, muitas vezes, de chegar, por exemplo, na casa de uma pessoa sem condições econômicas e querer transformar a casa daquela pessoa, a vida daquela pessoa, chega limpando, chega trocando móveis, como se a gente fosse dono daquela vida. Para me sentir aliviada, eu ajudo, né? E o quanto essa ajuda tirou a dignidade daquela pessoa. E aquela pessoa... Qual é o lugar que você ocupa quando você está ajudando? O que você não consegue enxergar ali é o que você não consegue enxergar na tua vida, não é na vida do outro. Você está tentando ajudar você mesmo. Tempo todo, tempo todo. E muito é esse lugar que, de repente, é só você se colocar ao lado da pessoa, do teu amigo, do teu pai, da tua mãe, do teu vizinho, e se colocar na presença. Eu estou aqui. Eu vejo você como você é. Eu vejo a sua dor e eu respeito o teu destino. Não é fácil.
Mas é um exercício que traz muita força para a gente, porque a gente começa a respeitar o nosso destino. Então, a primeira ordem da ajuda talvez seja olhar para nós. Não queira mudar a vida do outro, você não tem esse direito, eu não tenho esse direito. Toda intenção de ajuda, por mais positiva que ela seja, tira a força da outra pessoa. Primeira vez que eu ouvi isso, que foi na constelação do meu marido, e que eu vi ele totalmente perdido naquele campo, e a minha atuação ali como a salvadora do mundo e de todos, a boazona, eu vi que eu nada ajudava ali, e sim atrapalhava. Só era salvadora. Eu acho que o papel de boazinha é um dos... Quem é você? Você julgou, né? Você julgou que aquela família precisava daquela mobília, precisava daquilo, e essa família, por quê? Você julgou através das suas crenças, né? Através da sua vida. Quando ajudamos alguém, da nossa interpretação da história, né? Da nossa história, das nossas impressões sobre a nossa realidade, das nossas crenças, a gente distorce a visão, né? A gente distorce, a gente não consegue ver. Não consegue ver. Por isso que é tão difícil ajudar. Eu queria colocar uma pimenta aí, uma pitada sistêmica, né? Assim, dois aspectos. É isso aí que eles falou, às vezes a pessoa vai fazer caridade, quer limpar a casa da pessoa, quer fazer tudo, né? Se a gente trazer para algum contexto dos grandes mestres, aí, das pessoas ditas iluminadas, vou pegar o exemplo de Jesus, por exemplo, se a gente prestar atenção nos milagres, sempre é um verbo, cuja ação é do outro. Levanta-te, abre os olhos e enxerga, sabe? E aquela passagem engraçada, quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouçam, e siga. Ou seja, é o outro. Se a pessoa falar, tem uma passagem muito legal, agora eu não me lembro quando eu vi, que o Bert, no livro dele, fala assim, se Jesus falasse assim, do milagre, perguntasse para o mulher, você quer ser curado? Deixa eu achar aqui, eu acho muito interessante, que ele fala justamente essa parte. E aí eu penso, não, mas eu não quero. E aí, como é que Jesus responderia? Essa pessoa entende mais do que muitos outros. Ou seja, eu não quero, eu falo planejado, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não quero, é ótimo. Mas aí tem gente, mas eu acho perfeito quando uma pessoa tem essa condição. E assim, até a questão de você ficar insistindo na pessoa aceitar a sua ajuda, gente, que absurdo. Enquanto você está procurando, Ronaldo. É um texto que ele fala assim, o que Jesus falaria, né? Se o aleijado falasse assim, não quero. Esse entende mais, ele dá uma visão do Bert sobre isso. Porque nós pararmos para prestar atenção em alguns dos milagres relatados, tem muito a ver com isso. Depende mais da fé da pessoa e do querer da pessoa do que do ato de força da pessoa. Da força da pessoa. Porque percebeu? E é o que a gente frisa muito aqui também, né? Pressupõe ação, tudo pressupõe ação. Vamos pegar lá o da ressurreição. Ele não pegou, ficou levantando. Fala, levante. Sabe, é isso que eu tô querendo dizer, dessa necessidade. Não queremos fazer pelo outro, né? Para tirar a força, porque depende da força da pessoa. Ronaldo, aí vem a pitada. Então, se uma pessoa me pede um dinheiro na rua, eu não posso dar, então, esmola? Será que é errado dar esmola? Depende. Você der esmola para se sentir melhor, para se sentir merecedor, para aliviar sua consciência, tem julgamento. Aí você está caindo na desordem. Agora, praticar esse exercício sem julgamento, que é o difícil. Aí você pode, na minha visão, tá? Seria um exercício. Dá. Sem se colocar nesse lugar, sem tirar a força do outro e aceitar que a pessoa está naquela condição porque circunstâncias da vida, porque é seu destino e muitas vezes porque ele quer. E sim. Não... então eu vou dar. Você quer R$2 para tomar... O que é isso? Sem jogador moral. Eu já conversei com vários moradores de rua, enquanto eu trabalhava lá, que eles
enquanto eu trabalhava na concessionária, eles dormiam lá. Para eles bebiam lá, eles tinham família, mas não dava para voltar, porque eles eram alcoólatras e era melhor ficar por lá. Exato. E você falou em dar esmola aí, você dá por quê, né? Aí eu fiquei pensando por que eu dou. Eu dou para me livrar. Tipo assim, às vezes eu tô lá e eu falo, ai, meu Deus, sai daqui, eu não tenho nada. Compensação, hoje eu não dei esmola. Eu não dei esmola. O cara, Não, ele me ordenou. E foi desrespeitoso. Eu olhei e fiquei assim, ó. Gente, eu não vou dar. Eu pensei, sabe? Como que eu vou me sentir com isso? Não, eu não vou dar. Não, eu não fico mal. Mas veja bem na fala da Renata, ó. Parece, às vezes, do ponto de vista da moral, cruel, dá para me livrar. Mas do ponto de vista sistêmico, nem tanto. É isso que você quer? Isso eu posso dar. Então, toma aqui e siga o seu destino. Talvez, não sei, assim, foi só um insight. Eu não refleti sobre isso. Mas... Não é melhor cortar essa parte aí antes de colocar? Não, você... Renata, você com as suas... Não, a gente não tira jamais. Não, porque esse é o exercício, é o lugar que a gente ocupa quando a gente está fazendo aquilo. Para que eu faço? Para quê? Para aliviar a minha culpa? Porque eu sou melhor? Né? Que ordens da ajuda são essas? Eu respeito aquele destino? Eu vejo força naquela pessoa? Eu vejo, sempre. Eu consigo por um segundo sequer, né, passar pelo meu coração o que aconteceu nessa vida, nesse sistema de tão duro que alguém tenha que abrir mão da própria vida e estar nas ruas. Não sentindo pena. Vezes, né? Não sentindo pena. Entendendo aquele destino. Que algo ali existe. Eu ia falar uma coisa, mas me tocou profundamente, Cris. Mas é isso mesmo. E não só para moradores de rua, para todo mundo, né? Para todo mundo. Às vezes a gente começa a ouvir a história, aí cai para o julgamento, depois cai em si. Aí você vai elaborando as coisas de uma forma muito mais amorosa, consegue entender ou não, mas tem empatia, pelo menos, porque você começa a fazer várias deduções, né? Que a gente tem mania, questão de deduções sistêmicas, tentar olhar, mas mesmo assim, sempre a gente tem que ficar quieto, guardar respeito, aquela coisa toda. O que eu ia falar? Quem geralmente busca esse tipo de trabalho como o nosso, geralmente tem essa tendência de ser muito doador, né? Querer ajudar demais, essa coisa toda. E eu acho o mais lindo da visão sistêmica é isso, porque a gente se coloca num lugar diferente, né? A gente, através das ordens de ajuda, que a gente aprende justamente a se colocar no lugar da gente, na verdade, né? E expandir o olhar para tudo isso. Achou, Ronaldo? Não achei. Mas uma hora eu acho, né? Você deixou claro, na minha visão, você deixou claro o que você queria passar. Tá perfeito. Exatamente, é uma ação. Primeiro, a pessoa te pediu ajuda. Que lugar que você ocupa quando você está no lugar de ajudante? Quem é você nessa história? Você quer salvar outra pessoa? Você não consegue conviver com o destino dela? Você sente pena da outra pessoa? Você está infringindo alguma ordem da ajuda. É uma coisa que eu ia falar também, que eu acho que aqui, até arremata, deixa eu só arrematar, então, que eu tô achando que eu vou arrematar alguma coisa aqui. Achei. Esse lugar, só terminar, esse lugar de bonzinho e de boazinha não cheira bem. Hã?
Eu era super boazinha. Não cheira bem. Vai, As Ronaldo. boazinhas não vão para o céu. Não, Não, eu era. não. Faz Muito tempo. menos os bonzinhos. Ó, olha só que interessante, né? Que ele fala justo, o subtítulo é a fé. Ó. Alguém contou ter ouvido duas pessoas conversando sobre este tema. Como teria Jesus reagido se, após dizer a um doente, levanta-te, toma teu leito e vá para casa, ele tivesse respondido, o doente, né? Mas eu não quero. Finalmente, um dos dois opinou. Provavelmente, Jesus teria inicialmente ficado em silêncio. Mas então se viraria para os discípulos e diria: este homem dá mais glória a Deus do que eu. Mas eu não quero. Percebeu? Aí ele conta aqui as histórias, tal, tudo, mas tais histórias talvez nos aborreçam de início, porque contrariam nosso raciocínio e nossa lógica habitual. Mas então, ultrapassando fronteiras, pressentimos um sentido de que não pode ser esclarecido com razões nem abalado por contradições. Por isso, conservamos histórias. Por isso que essas histórias ilustram bem e as pessoas se conectam com as histórias, né? Assim, muitas vezes precisamos ter em questões essenciais mais de uma opinião, pois a plenitude inclui as contradições, não as exclui. Então, o contrário nos aparece apenas como uma parte entre muitas outras, que ele contempla, mas não substitui. Então, gente, a gente aqui não está querendo dizer que você não tem que dar esmola ou que não tem que ajudar ninguém. É uma parte sistêmica com exemplos que você vai analisar e vai sentir aí o que você tem que ter. Mas respeitando que, para essa visão sistêmica, você tendo consciência ou não dessa ordem, ao infringi-la, terá consequências, que serão as desordens que vai repercutir, tanto na sua esfera, quanto na esfera da pessoa ajudada. Tanto no ajudador, quanto da pessoa ajudada, ou ajudante, né? Da pessoa ajudada. É isso que eu queria relatar. Eu achei fantástico isso quando eu li. Mas eu não quero. E Jesus teria virado, né? Esse homem dá mais glória a Deus do que eu. Não, eu acho fenomenal. Surreal. Como diz uma amiga nossa que fez constelação com a gente, sensacional! Acho que é suficiente, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Então... Eu queria, mas eu não acho. Agora virou Não dá, o mural das citações. Adorei essa história. A gente tem que se preparar, legal, né? então. Vamos? Não, porque é ótimo. Então, a gente pode fazer a citação no próximo episódio, Renata? Pode ser? Não, claro, não. Então tá bom. Com certeza. Queridos, muito obrigada mais uma vez. Achou! Posso terminar? Sim. Não foi suficiente. Vai, Renata. Eu acho que não foi suficiente, porque, de repente, as pessoas podem entender que o correto é não ajudar, né? Então, eu vou falar um texto aqui do Bert. Nós, seres humanos, dependemos, sobre todos os aspectos, da ajuda de outros, sobre todos os aspectos. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos ajudar outros. Aquele que não é necessário, que não pode ajudar outros, acaba ficando sozinho e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Ordens da ajuda, Bert Hellinger. É isso. É isso. Achei. Agora pode fechar. Na verdade, a gente hoje falou dos limites, né? Na verdade, dos limites, para não ultrapassar nem o do outro, nem os nossos próprios, né? E tudo ficar harmônico, amoroso, da forma que a gente quer, né? Todo mundo quer isso, né? Bom, enfim, obrigada por nos acompanharem. O próximo episódio nós já vamos voltar para os temas mais descontraídos, assim por dizer.
E a gente espera vocês no próximo episódio. Muito obrigada, beijos, fiquem Bye, bem. bye. Até a próxima. Precisando de ajuda, é só pedir. Isso mesmo.